Glória a Deus, eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amada igreja? Tá aí, meus queridos amigos, minhas queridas amigas e meus irmãos em Cristo. Quero deixar a paz a todos os nossos irmãos que são seguidores deste canal no YouTube. Que Deus possa nos abençoar. Se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever, você possa ali participar conosco, você possa aí nos acompanhar, amém? Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos aí deste canal do YouTube, a todos os nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais aí, no Instagram, você meu amigo, minha amiga também, que nos acompanha nos grupos do WhatsApp aí, você da nossa igreja, do grupo aqui de Itaquera, do grupo de Ferraz de Vasconcelos, você do grupo de Caraguá. Quero aproveitar e mandar paz aí para o pastor Benedito, o pastor Wália, o pastor Mauro, missionária Ângela, o pastor Edson, a todo o corpo de obreiros ali, os presbíteros, diáconos, diaconisas, Se eu for citar o nome vai demorar muito, mas que Deus abençoe a todos aí os membros de Ferraz de Vasconcelos. Quero também mandar a paz para todos os irmãos da nossa igreja, ali em Caraguá, litoral norte de São Paulo, ali juntamente com a pastora e missionária Maria José, missionária Priscila, nosso querido irmão Breno, no caso, o nosso querido irmão Breno foi separado aí para o presbitério, Então vamos já determinar, presbítero Breno, que Deus te abençoe grandemente, Deus te honre. Presbítero... o presbítero também que está lá com eles lá, daqui a pouco eu falo com ele aí, tá bom? Floriano, que Deus abençoe ele, a sua esposa, nossa querida irmã Anísia, presbítero Floriano também, e todos os obreiros, as obreiras, nossas irmãs diaconisa, nossos irmãos someros, que Deus abençoe todos vocês, amém? Passando aqui apenas para deixar uma saudação e deixar uma breve palavra aos nossos corações, para que o Senhor venha ao teu encontro. Para você, meu amigo, minha amiga, que está nos ouvindo, nos assistindo pela primeira vez, para quem não me conhece, sou o pastor Francisco, pela misericórdia de Deus, pastor da igreja pentecostal missionária Aliança com Deus, onde nós louvamos a Deus e exaltamos o santo nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para a nossa meditação nesse dia de hoje. E aqui está no livro de Jeremias, capítulo 18, uma palavra bastante conhecida. Eu quero deixar alguns versículos para a nossa meditação. Está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Amém? Glória a Deus. Está aí, amada igreja do Senhor, a palavra de Deus que eu quero deixar nesse dia de hoje, para a minha meditação, para a sua meditação, é essa: o vaso do oleiro. Nós vemos, amada igreja do Senhor, que aqui nós vemos dois elementos muito importantes. Primeiro, o barro e o oleiro, tá? O que é a palavra de Deus, irmãos? Deus, ele vem através dessa palavra, dessa mensagem, ele vem, enfatizar, ou seja, que o Altíssimo, primeiro, ele manda Jeremias ir a uma olaria. O Senhor manda Jeremias ir aonde? A uma olaria.
quando o Senhor diz para ele assim: levanta-te e desce. E desce à casa do oleiro, ou seja, para que ele fosse a uma olaria. Assim, Jeremias, irmãos, ele compreenderia claramente como o nosso Senhor, o nosso Deus eterno, ele trabalha, ou seja, o profeta deveria ver a maneira como o oleiro, ele limpa o barro, ou seja, pois em seu estado original, irmãos, o barro, essa matéria-prima jamais poderia ser o quê? Moldada. Da mesma maneira, irmãos amados, somos nós, é a nossa vida, ou seja, antes éramos pessoas, desprezíveis, antes éramos pessoas que estávamos aí no mundo sem esperança nenhuma. Outrora éramos pessoas que, segundo a palavra de Deus, que todos pecaram e todos foram o quê? Destituídos da glória de Deus. Não tínhamos esperança nenhuma, achávamos que a nossa vida já não teria mais sentido. Quantas pessoas que hoje estão vivendo nesse estado, uma vida de pecado, quantas pessoas nos dias de hoje estão aí, como muitos de nós viemos, de um lamaçal, de dentro de um lamaçal de pecado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, foi de onde Ele nos tirou. Então nós vemos aqui como Jeremias, ele iria observar como o oleiro, primeiro, irmãos, ele o quê? Ele iria tratar daquele barro, ele iria limpar aquele barro, o quê? Para ele poder ser moldado. Jeremias iria observar também o quê? Era importante ele observar isso, o quê? A umidade ideal. O barro ele não poderia ser amolecido demais, ou seja, ele não poderia ser muito mole, como também não poderia a massa ficar muito rígida, muito dura, senão não teria como ser moldada. Então haveria o quê? A umidade ideal para conservar o barro. Além de ver a destreza, ou seja, a força empregada nas mãos de quem? Nas mãos do oleiro, glória a Deus, para dar o formato desejado à peça que ele estava fazendo. Então era importante também que o oleiro, ele soubesse, ele é um profissional, mas que ele soubesse claramente qual, a força que ele iria empregar, que seria ideal para que ele pudesse moldar aquela peça naquele momento, ou seja, então era importante também até Jeremias observar o quê? A velocidade do equipamento, ou seja, irmãos, quando o pedal fosse acionado, não poderia ser também com muita força ou lento demais, quando ele fosse acionado, porque isso faria com que o prato girasse enquanto, ou seja, aquela peça, no caso aqui falamos de um vaso, ele fosse o quê? Moldado. E principalmente, irmãos, a paciência do oleiro. Então nós vemos que quando Deus aqui ele fala que é o barro e o oleiro. Então o barro somos nós, irmãos. O oleiro é o Senhor nosso Deus. E é Ele que nos trata de uma maneira, louvado e exaltado seja Deus. Nós ouvimos muitas pessoas falando assim: olha, Deus, Ele está no controle de tudo. Mas nós não temos essa paciência, não sabemos, não queremos esperar nele. Enquanto o Senhor nos ensina, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, porque, irmãos, nada acontece se não for da permissão dele. Ainda que muitos te rejeitaram, muitos te ignorassem, ele nos amou. E ele nos amou como nós somos, como nós estávamos. Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala isso: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Não é isso que ele nos fala? Todos estavam cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, quando ele te convidou, quando ele nos chamou, era como estávamos, irmãos. Agora, quem vai te moldar, quem vai te transformar, é o Espírito Santo de Deus. Não é o homem, irmãos, mas é o próprio Deus. E eu tenho certeza que você foi escolhido para ser o quê? Um vaso de honra e não um vaso de desonra. Eu sei que é difícil, e tudo demanda um tempo. Por que nós observamos aqui que era importante Jeremias ele observar principalmente quem? O oleiro. E foi exatamente isso, que quando Jeremias, diz a palavra de Deus, no versículo 3 está escrito assim, desci
à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então Jeremias, ele começou a observar, ele não foi lá e ficou olhando apenas o quê? Para o vaso que estava sendo moldado. Ele observou primeiramente para quem? Para o oleiro. Como ele trabalhava com destreza, como ele trabalhava de uma forma tão maravilhosa, que Jeremias foi olhando e observando aquele homem trabalhando ali, né, sobre as rodas, ou seja, a paciência, a força empregada. Irmãos, o que a Bíblia nos ensina, irmãos? Que o nosso Deus, Salmo 40, ele nos ensina para nós termos paciência. Esperei com paciência no Senhor, ele ouviu o meu clamor. Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele não tem pressa de nada, tudo acontece nas nossas vidas no tempo determinado para Ele. Não adianta eu e você queremos acelerar as coisas, não adianta você, minha irmã, meu irmão, que fala: ai pastor, mas eu tenho pressa que Deus resolva o meu problema, eu tenho pressa que Deus haja em meu favor. Calma, você já não entregou nas mãos dele? Então confia. Nós, quando oramos o Pai Nosso, nós declaramos: Senhor, que seja feita a sua vontade, tanto aqui na terra como no céu. Então a vontade não é nossa, não é minha, não é sua, é a vontade de Deus que prevalece. Então Jeremias, ele começou a observar, primeira coisa que ele começou a observar, o oleiro. De longe ele viu aquele homem trabalhando, de longe ele viu aquele homem trabalhando, e a paciência que ele tinha, glória a Deus, para fazer aquele vaso, a paciência, onde ele se dedicava integralmente no quê? No seu projeto. Eu e você somos um projeto que Deus tem nessa terra. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para uma finalidade, irmãos. Que o homem, quando ele disse para nós que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, não é esse homem exterior, essa mulher exterior, porque o exterior, a carne, ela é corruptível, mas o espírito não. Deus nos deu um espírito perfeito, uma alma perfeita, sabe, irmãos, uma alma perfeita. Por isso que Deus disse para o profeta ali, quando foi na casa de Jessé: Jessé, eu não vejo como um homem vê, porque eu olho para o interior de cada um. Deus não olha para o nosso exterior. Então, no nosso exterior nós vamos ter marcas, cicatrizes, sim, vamos ter, mas a tua alma, filha, é perfeita. A palavra de Deus fala que nós somos como a menina dos seus olhos. Então, que você tenha isso, que você tome posse desse privilégio de você ser como a menina dos olhos de Deus. Você é muito importante. Jesus te ama e Ele quer te salvar, você e tua família. Eu sei que talvez o momento do sofrimento, da dor, olha aí, agora Deus, Ele nos tomou como uma pedra bruta, e essa pedra, Ele está o que agora? Trabalhando com ela, Ele está lavrando essa pedra, porque desta pedra bruta vai ser transformada numa joia tão linda, tão preciosa, que você não tem noção. Você está entendendo? Então eu e você, que você possa imaginar isso. Talvez para o mundo aí fora, a tua vida não tem mais solução, teus problemas não têm solução, mas quem disse que para Deus não? O Senhor não falou isso para você, ao contrário, né? Eu vou chegar lá, onde Ele fala que enquanto há vida há esperança. Então, com isso que Deus quis mostrar para esse homem, que ele tem um propósito perfeito para os seus filhos. Por isso que Deus também trabalha como oleiro, irmão, sabe? Com paciência. Ele emprega, assim, a força na medida que eu e você podemos suportar. Não está escrito na palavra que Deus só nos prova até onde eu e você podemos suportar? Pois é na medida certa, não vem nada além daquilo que eu e você não podemos suportar. Amém? Então ele quis mostrar para o profeta que ele tem um propósito perfeito, tá? Para os seus filhos. Mas ele cumpre somente quando esses lhe são submissos. Deus só pode cumprir esse propósito dele sobre a salvação das nossas almas, da nossa vida, se os seus filhos se submeterem. Quando nós somos submissos ao Senhor, aí Ele age.
Se eu e você não permitir que ele entre, ele não diz isso na sua palavra: eis que eu estou à porta e eu bato. E aquele que abrir, eu entrarei e eu serei com ele. Ele quer entrar ainda mais na tua vida. Mas ele é educado, ele não vai invadir. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra de Pedro e seus irmãos, que passaram a noite inteira no mar, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa, e não haviam pescado nada. Estavam tristes, arrasados, desanimados, cansados. E logo pela manhã, tiraram o seu barco da água, eles iam tirar seu barco, tiraram as redes, e eles estavam ali arrumando seus equipamentos, lavando as redes, tudo para deixar tudo pronto, para a noite retornar e entrar novamente no mar. Mas de repente, eles olham e veem uma multidão, e uma multidão que estava longe, uma multidão pequena, mas de repente iam se aproximando mais, e na frente dessa multidão havia um homem, e para surpresa dele, esse homem para exatamente na frente do barco deles, e se dirige para quem? Para Pedro. Pedro, você permite? Homem, você permite que eu entre no teu barco, para que eu possa poder ensinar essa multidão e dispensar eles? Por quê? Porque talvez os que estavam ali na frente estavam ouvindo Jesus, mas os que estavam no meio, os que estavam lá atrás. Então Jesus, ele queria ficar o quê? Frente a frente com eles, queria ficar de frente com eles. E Pedro permite: não, por favor, o senhor pode usar o meu barco sim. Nesse momento ele não ficou preocupado se ele estava cansado, se ele estava triste, se ele estava fadigado. Por quê? A preocupação que ele tinha dos seus compromissos, de pagar suas dívidas, de levar o alimento para casa, naquele dia ele já não poderia levar. Mas mesmo nesse momento, ele abre a porta, primeiro do seu coração, e depois daquele barco, que era ali uma ferramenta, era o seu local de trabalho. E o Senhor entra. A Bíblia não fala exatamente quantas horas demorou aquele discurso com Jesus, aquela multidão, mas que privilégio foi de Pedro e dos seus irmãos, daqueles que ficaram com ele ali dentro do barco, que afastaram o barco um pouco mais da margem, para ele poder ensinar. Que privilégio estarem ali ao lado do Senhor e ouvirem ali pertinho dele os seus ensinamentos. Quando Jesus terminou, a multidão foi dispensada, a multidão foi embora. Aí eles levam Jesus para a margem. Jesus se vira para Pedro e fala assim: Pedro, entre novamente no mar, lancem as vossas redes agora na banda direita do mar. O que Pedro fala? Senhor, nós passamos a noite inteira, não pescamos nada, mas segundo a tua palavra, porque o Senhor manda, eu vou entrar novamente. E graças a Deus que eles obedeceram. Eu quero dizer para você que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas vamos lá, que eu não quero demorar muito. No versículo do 4 ao 6 está escrito, que como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos. Ou seja, o que significa isso? Ainda que o oleiro, irmãos, se empenhasse ao máximo, ele não era bem sucedido em todas as suas obras. Ainda que ele se empenhasse, alguns vasos se quebravam, se estragavam, e eram destinados o quê? Vamos dizer, ao refúgio, ao refúgio. Mas se o vaso que se danificou, o vaso que trincou, que rachou, veja bem, olha essa coisa linda aqui, ele ainda estivesse úmido, esse barro ainda estivesse úmido, havia esperança novamente de ser moldado. Quero dizer para você que está me ouvindo e me assistindo agora: enquanto há vida, há esperança. Então, ou seja, você ainda está úmido, você ainda está úmida, ainda há vida dentro de você. Enquanto há vida, há esperança. Talvez eu sei que você está aí preocupado, chorando e orando por alguém que você ama, que está passando por uma situação difícil, está no leito de dor, está desenganado, mas o Senhor pode mudar a história, a tua história primeiramente, e depois daquele que você está intercedendo, viu? Porque o oleiro, o que ele faz? Ele lança fora aquele barro? Não. A Bíblia diz que ele, no versículo 5, está escrito assim na palavra de Deus, no versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se da sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Ou seja, ele não descartou o vaso, aquele barro, ele faz do mesmo barro um vaso novo. Por quê? Porque ainda a massa estava úmida, a massa poderia ser trabalhada novamente.
Da mesma maneira você, filho, ainda há vida. E se há vida, ainda há o quê? Esperança. Esperança de você ser moldado novamente. Nessa ilustração nós vemos que como Deus ele trabalha. Deus ele diz, sabe, como Deus ele age nas nossas vidas. Tanto é que Deus ele fala para o profeta isso. No versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eles como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quero deixar essa palavra para a sua meditação. Deus, ele pode e quer mudar a tua história. Não é porque não deu certo algo que você estava fazendo, ou que você estava buscando e pedindo. Não é porque você de repente sabe, está entristecido, chateado. De repente você estava aí num projeto, esse projeto não deu certo, e você então fala, olha pastor, me perdoa, mas eu desisto, eu não vou mais para a igreja, eu não quero saber, só luta, só prova, só decepção. Peraí, Deus se decepcionou? Não. Deus quer apenas que você abra o teu coração, que você permita que Ele entre na tua vida e que Ele trabalhe, tá? E isso pode ficar tranquilo, filho. Enquanto a vida, a esperança, ainda não terminou para você as coisas, não acabou ainda. Então não desista, não desista, confia nele. Tudo tem um tempo determinado para Ele. Ele realmente está no controle de nossas vidas. E aquilo que Ele tiver que fazer, deixa Ele fazer. Não se assuste, não se preocupe. O Senhor não disse já para você, filho, essa peleja não é vossa, mas essa peleja é minha, diz o Senhor. Então deixa Ele fazer a obra, amém? Só creia. Eu vou deixar uma breve oração para você e sua família. Se você puder, feche teus olhos, coloca a mão no teu coração e deixa Deus falar com você, amém? Pai, mais uma vez, eu elevo a Ti, meu Pai, esta minha oração, juntamente com a Tua igreja, meu Deus, onde eu quero neste momento apresentar os Teus filhos e Tuas filhas, Pai, que estão neste momento, meu Pai querido, assistindo este vídeo, estão ouvindo este áudio desta oração. Pai, visita cada vida, cada alma, envia anjos em cada lar nesse dia de hoje e entra, Senhor. Entra com a providência divina. Aí está a tua serva, o teu servo, que eu creio que assim como eu, nós declaramos hoje, eis-me aqui, Senhor. Usa-me segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, Pai, na minha vida. Que o Senhor venha abençoar esta mulher, este homem. Que o Senhor venha visitar aqueles que hoje precisam de Ti, Senhor, que necessitam de um milagre. Visita, meu Pai, os enfermos, visita aqueles que estão acamados, aqueles que estão hospitalizados, ó Deus. E aonde a medicina não pode atuar, onde o homem não pode agir, o Senhor pode. Toma em tuas mãos as causas do teu filho e da tua filha, causas essas que aos olhos do homem pode ser humanamente impossível, mas para o Senhor tudo é possível para aquele que crê. E eu venho profetizar o milagre na vida do teu servo e da tua serva nesse dia de hoje. Pai, entra com a providência na família, entra com a providência na vida pessoal desta pessoa, no seu trabalho, no seu comércio, na sua empresa, na sua vida financeira, material, e abra as portas, como o Senhor abriu para Pedro naquele dia, quando disse para ele entrar novamente no mar e lançar as redes na banda direita do mar. Entra, Senhor, entra com salvação, salva, liberta e opera, porque o Senhor tem falado na tua palavra, agindo, Deus quem impedirá. E eu profetizo neste momento a tua bênção para a tua igreja, para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos com Deus. Quero deixar um convite a nossos amigos e amigas em Cristo, em especial você de Itaquera e região. Nessa quinta-feira nós teremos a nossa campanha de oração e libertação, né? Por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai, e também estarei ministrando a Santa Ceia.
nessa semana em especial. Você é o nosso convidado, é a primeira semana ainda do mês, né, de agosto, e você é o nosso convidado. Segunda semana, me perdoa já, né? Estamos entrando aí. Primeiro domingo, né? Foi esse último agora. Tivemos a Santa Ceia, tivemos na terça-feira e agora nessa quinta-feira. Você e sua família são os nossos convidados. Tenham todos aí, amém, um bom dia, uma excelente semana, um ótimo mês, que este mês de agosto seja um mês abençoado e um mês de vitória na tua vida e na tua família, amém? Fiquem todos com Deus, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.